Quando o assunto é você preparar uma apresentação, posso te dar uma recomendação super importante, que isso vai mudar o seu conceito de apresentações? Conheça o público-alvo. Eu sou o Jefferson Pedroso e há mais de 20 anos eu tenho preparado pessoas para que façam suas apresentações de forma presencial e também de forma remota. E uma coisa muito importante que os alunos perguntam, professor, qual que é o primeiro passo, né? Ou qual é um dos primeiros passos quando eu vou fazer uma apresentação? Conhecer o público-alvo. Exatamente isso, ter uma ideia, né? Porque quando você faz uma apresentação, vamos combinar, né? O conteúdo não é para você, é para quem vai estar assistindo. Então é fundamental que o palestrante, que o professor, que seja lá o papel que você vai cumprir, tenha uma ideia bem clara de quem são essas pessoas. Por exemplo, é um público predominantemente masculino ou feminino? Ou é misto? Porque aí eu vou usar os exemplos, né? Faixa etária. Tem exemplos que eu uso para um determinado público que não faz sentido quando um público, por exemplo, é muito jovem. Aquele exemplo ele cabe para um público de determinada idade. E aí quando eu quer ver um bem clássico, quando a figura do pessimista. Pessimista. Não sei qual que é a sua idade, né? Mas quando nós falamos em pessimista, durante muito tempo, baseado num desenho, tinha lá o complexo de Hard. O leão e a hiena, né? Lip e Hard, e o Hard era a hiena pessimista. Então todas as ideias que o leão, Lip, tinha naquele desenho eram refutadas pelo pessimismo da hiena Hard. E isso virou o complexo de Hard. Sempre que alguns profissionais, né, em aulas, em palestras, queriam dar o exemplo do pessimista, ele falava assim, não, cuidado com o complexo de Hard, o complexo de Hard. Muito bem, isso funciona muito legal para uma idade de público. Quando o público é mais jovem e não assistiu o desenho do Lip Hard, e você fala do complexo de Hard, não há uma conexão entre a informação, a mensagem e o público. Porque aí você fala assim, poxa, mas do que ele está falando mesmo? Esse jovem, ele não assistiu o desenho. Então vamos pegar lá o burrinho do ursinho Pooh, que também é um pessimista. Ah, para esse público já faz mais sentido. Então quando eu tenho uma ideia, eu sei qual é o público-alvo, qual é o público que vai assistir esse material, eu já posso ir ajustando os exemplos para que faça mais sentido, gere a comunicação. Afinal de contas, né, a palavra comunicação do latim é comunicare, tornar comum. E para que você torne comum a sua informação, o seu saber, o seu conhecimento, a sua mensagem, é preciso que você use uma linguagem e exemplos que conecte com esse público. Então isso é muito importante. Quer ver uma outra coisa que muda muito? A questão da região que você vai falar. Porque tem palavras... O Brasil é enorme. O Brasil é gigantesco. Imagine agora que você está no Rio Grande do Sul e vai atravessar o Brasil e vai fazer uma apresentação no norte do Brasil. Então os exemplos, as referências, acho que é mandioca, né? Mandioca, aipim e macaxeira, né? Dependendo da região do Brasil, você está falando do mesmo alimento, mas cada região do Brasil, ele recebe isso como uma informação. Então isso também é preciso considerar. É preciso considerar também a formação desse público. Você vai falar para um público com uma formação superior, e aí você pode usar exemplos mais técnicos, uma linguagem científica, e vai fazer todo sentido, inclusive recomendo. Agora, se você vai falar com um público mais simples, né? Uma pessoa com uma baixa formação, com uma capacidade de fazer, poxa, ele não tem tanta... Eu preciso de exemplos que conectem com essas pessoas. Às vezes você dá um dado, expressões, palavras em outro idioma, e aquele público não entende. Ou então um vocabulário muito apurado. Isso é não raro acontecer. As pessoas vão, assistem uma palestra, assistem uma aula, e no dia seguinte, você, e aí, como é que foi? Rapaz, como é que foi? Foi bom, hein? Pensa num homem que falava difícil. E aí não houve a conexão. Ou seja, causou uma boa impressão, mas isso não converteu em resultado, não entregou a mensagem, não teve a comunicação. Então isso é muito importante. Conhecer o público, faixa etária, conhecer o gosto, né, para quem que é, o horário da sua apresentação também isso vai influenciar. Por quê? Porque às vezes determinado horário há uma noção de pressa, né? Quanto tempo você tem para fazer aquela apresentação? E isso é fundamental, respeitar o tempo.
Porque tem pessoas que falam, você vai fazer uma apresentação de 30 minutos e o camarada vai com 50 minutos, 1 hora, não vai acabar nunca. Ou seja, o público não vê a hora de ir embora. Passou do horário, as pessoas já... Lembrando que o adulto tem uma capacidade de concentração de 50 minutos, a criança isso em torno de 45 minutos, não mais que isso, né? Então o adulto é 50 minutos, se você for muito, muito, muito bom, você vai segurar a audiência por 1 hora. Então, conhecendo o seu público-alvo, fica muito mais fácil de você trabalhar com essas informações. E é claro, se você puder colocar dentro da sua apresentação aí a linguagem de imagens, seus slides, música, dinâmica, ferramentas que reforcem, ferramentas que contemplam a sua mensagem final, sem fugir do tema, porque tem gente que faz a apresentação, ele faz um espetáculo, né? Muita música, um slide, não sei o quê, acende luz, solta fumaça, vira um show. E o conteúdo mesmo, muito pequeno, não alcançou o resultado. Agora que você já sabe a importância e os passos de como preparar a sua boa apresentação, conheça o seu público-alvo. No próximo vídeo eu vou falar sobre tempo de apresentações. Eu até dei algumas pinceladas aqui, mas é algo que você precisa respeitar, porque falando em tempo, o vídeo desse tempo já acabou. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro falando de tempo de apresentações. Tchau!